Você se sente discriminado por algum motivo, seja por questões de aparência, questões financeiras, pela região que você mora na cidade, a região que você mora no planeta? Você já discriminou alguém por alguns desses motivos, por a pessoa ser gordo, por ser magro, por ser pobre, por ser rico, né? Por questões religiosas, por questões políticas, né? Seja bem sincero com você. Vamos falar sobre isso? Eu sou o psicólogo Marcelo Barreto e esse é o canal Ressignifica. Segundo o dicionário Aurélio, discriminar significa distinguir, discernir, estabelecer diferença, separar. Preste bem atenção nesse significado último, separar, segregar. Não só a espécie humana faz isso, discrimina, tem preconceito contra outras espécies de animais também. Se a gente for pensar numa selva, um animal que está lá, numa savana, por exemplo, lá na África, ele ao ouvir um barulhinho diferente e sentir um cheiro diferente daquele da sua espécie, ele pode ter um comportamento de fuga, né? Porque muitas vezes ele não vai saber se ali está a presa dele ou se ali está o predador. Na dúvida, ele, com o preconceito dele, um conceito antecipado, ele vai fugir. Ou quem sabe ele vai atacar, se for uma situação inevitável. Mas e nós, seres humanos, né? A gente pode falar assim, sim, mas eu não estou na selva, por que eu faço isso? Por que eu sou vítima disso? Porque a gente ainda mantém comportamentos selvagens, né? A gente ainda não lida bem com a diferença, a gente ainda não lida bem com aquilo que a gente, mesmo inconsciente, considera, de modo inconsciente, a gente considera superior, que é aquilo que é diferente do que eu sou, aquilo que não me assemelha. Muitas vezes a gente não lida de modo confortável. Em pleno século XXI a gente ainda faz isso, né? E se a gente for pensar como espécie humana, é onde está a nossa semelhança. Somos seres humanos, então a gente tem um padrão comum de comportamento, de pensamento, de reação, né? Isso é o que nos assemelha, né? E é indiferente da cor da pele da gente, independente da questão das orientações sexuais, independente das questões de gênero, das questões culturais e regionais, nós temos algo que nos assemelha, somos a espécie humana. E as diferenças, né? Todas essas que eu acabei de falar. Somos diferentes na questão de gênero, na questão de orientação sexual, de região, né? De cultura, de tudo isso. Mas por que tendemos muitas vezes a olhar para essa diferença e termos uma reação negativa, né? Não lidarmos bem com essa diferença? A hipótese que eu levanto aqui é porque a gente não lida bem com a própria diferença, não é? Essa diferença que é esse processo que marca a nossa personalidade é algo que diz respeito a uma diferenciação do que é a personalidade humana e do que eu essencialmente sou, do que eu me desenvolvo, do que está na minha personalidade. A minha personalidade é a própria diferença da personalidade humana, não é? Eu, quando digo que eu me reconheço como Marcelo, eu não me confundo com outra pessoa, eu estou observando aí a diferença do que eu sou e do que o outro é. Mesmo observando também as semelhanças, não é? Eu percebo que a minha personalidade é a diferença. E isso tem muito valor, na verdade, né? Na verdade, tudo que é raro é caro. Pode observar. Por que o ouro é caro? Porque é raro, não é? O ouro é caro porque é raro. O que é raro? Não é? É aquilo que é singular, aquilo que é diferente, não é? Então, a minha personalidade é algo que só existe a minha. O mais parecido que eu seja com outra pessoa, eu sou eu. Então, isso, em tese, é raro, logo é caro, logo tem valor. Mas como muitas vezes a gente não quer ser o diferentão, muitas vezes a gente quer ser tão normal, ou seja, tão parecido com os outros, que a gente dificulta esse processo de identificação com a própria diferença, com a própria personalidade. Então a gente mantém no desconhecido, a gente mantém lá no fundo do nosso inconsciente aquilo que essencialmente nós somos. Então quando a gente vê essa diferença na nossa frente, é como se estivéssemos lidando com esse diferente em nós mesmos. Como eu vou lidar com essa diferença em mim, eu vou reproduzir em relação ao outro. Então eu vou combater, eu vou ter essa tendência, muitas vezes automática, de olhar para aquela diferença e julgar como algo que eu deva me proteger.
Se eu me percebo diminuído diante daquilo que é diferente, daquilo que é estranho, né? Repetindo aí o comportamento selvagem, né? Pode ser o predador, então pode ser algo superior a mim. Então eu vou atacar. Eu ataco muitas vezes diminuindo as características que eu percebo na pessoa, diminuindo aquilo que eu percebo como diferente, porque eu não estou lidando bem com essa diferença. Eu não aprendi a olhar para mim, como me conhecer. Eu não aprendi a olhar as características que marcam a minha diferença, né? As características que falam sobre minha personalidade, e não aprendi a dar valor. No momento em que a gente olha para si e percebe que o nosso valor está justamente nessa diferença, a gente pode olhar para as outras pessoas, as outras características, outros povos, e ver valor nisso, né? Ver valor nessa diversidade, nessa pluralidade do modo de falar, nas tonalidades de pele, nos tipos de cabelo, né? Nas regiões que as pessoas moram, em tudo que é diferente, e perceber que tem valor quando eu aprendo a dar valor à diferença, minha gente. Então, isso é muito um processo individual e é um processo coletivo também. No momento em que eu digo que sou gay, e por ser gay eu tenho que me comportar como todo gay, eu não estou valorizando, não é, a diferença. Né? No momento em que eu sou negro e eu digo que eu tenho que me comportar como todo negro se comporta, né, ou deveria se comportar, então eu estou aí mais uma vez desvalorizando a diferença, estou marcando a questão da semelhança e eu estou separando, eu estou segregando, não é? Eu estou tendo aquele comportamento de fuga ao invés de aproximação, de contato, de valorizar essa diferença. Quando eu digo que pelo fato de eu ser nordestino e ser baiano, eu tenho que gostar de acarajé, né? Eu tenho que lutar capoeira, senão eu não sou baiano. Então eu não estou marcando a diferença, não é? Eu não estou valorizando a diferença, não é? Eu estou me determinando, eu estou me obrigando a algo sempre no sentido da semelhança. A semelhança tem o seu valor, é claro, não é? A gente ser identificado pela cultura, a gente ser identificado pelos traços que nos assemelham, isso é ótimo, é maravilhoso, isso também tem valor, tem muito valor. Mas a gente precisa também valorizar a diferença, ainda que essa diferença nos identifique. Ainda que eu me identifique com pessoas que têm um pensamento parecido com o meu, ainda que eu me identifique com uma pessoa que tem um modo de falar parecido com o meu, não é? Eu estou valorizando o quê? Estou valorizando aquilo que eu identifico em mim, não é? Estou valorizando aquilo que marca a diferença, né? Esse conjunto de diferenças também forma uma semelhança, minha gente. Então, vamos aprender a olhar para aquilo que é diferente e a valorizar. Acredito que quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai evoluir daquele ser humano ainda selvagem, não é? Que olha para a diferença com tanto medo e por isso mesmo ataca ou tenta diminuir, justamente porque percebe como superior. Certo, minha gente? Essa foi a proposta de hoje. Eu sei que é um tema muito polêmico, é um tema que muitas vezes mexe com as nossas emoções e justamente porque a gente está percebendo muitas vezes um pensamento diferente do nosso, a gente quer atacar, mas vamos olhar para essa diferença com respeito, vamos tentar olhar para aquele primeiro momento que a gente tem uma atitude automática de preconceito, de defesa, vamos nos permitir conhecer melhor, né? Porque esse mesmo movimento que a gente faz em relação ao outro, a gente está fazendo em relação a nós mesmos. Né? Então, quem gostou desse vídeo, dê um like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, o comentário de vocês é fundamental para o desenvolvimento desse canal, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.